Nesta videoaula, irei trabalhar com dois eventos históricos, do qual se trata do período colonial, os chamados movimentos de expedições, as entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras foram movimentos expedicionais que influenciaram significativamente o período colonial no processo de colonização, na ocupação do interior do Brasil e também em achados de metais e pedras preciosas. Mas qual a diferença entre as duas? As bandeiras eram expedições organizadas por sertanistas, que eram os líderes dessas expedições através de financiamento particular, ou seja, sem ajuda financeira do Estado, que partiam geralmente da vila de São Paulo. Na época, São Paulo era uma vila muito pobre economicamente, onde não tinha recursos próprios para o sustento das pessoas que ali viviam, onde foram organizadas essas expedições com centenas de pessoas, inclusive fazia parte também dos grupos indígenas que conhecia as matas e os territórios, onde também levavam alguns escravos, onde também existia grupos de bandeiras que chegavam até 1000 integrantes. Quais eram os objetivos dos bandeirantes? Buscar por metais e pedras preciosas, caças de indígenas para escravizar e combater os quilombolas. Os integrantes dessas expedições de bandeirantes eram civis, incluindo brancos, pobres, mestiços e indígenas. E mais um detalhe, os bandeirantes não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, que era o limite das divisões entre Espanha e Portugal, onde os bandeirantes ultrapassavam esses limites territoriais do Tratado de Tordesilhas. Lugares de atuações dos bandeirantes. Eles partiam de São Paulo em direção a regiões como o centro-oeste e o sul do Brasil. Já as entradas também eram expedições, só que totalmente financiadas pelo Estado, ou seja, pela coroa portuguesa, que eram expedições de entradas oficiais militares. Porque os participantes dessas expedições eram compostas por militares financiados pelo Estado português. As entradas saíam do litoral do Brasil em direção ao interior brasileiro, com o objetivo de mapear e reconhecer o território brasileiro, buscar metais e pedras preciosas e capturar indígenas para o trabalho escravo. Lembrando também, as entradas respeitavam o Tratado de Tordesilhas, não passando do limite territorial pelo Tratado de Tordesilhas. Resumindo, tanto as entradas e bandeirantes eram expedições que tinham os mesmos objetivos de encontrar pedras preciosas e capturar indígenas para o trabalho escravo. Só em alguns pontos é diferente, porque também as entradas mapeavam e reconheciam o território brasileiro. Outra diferença é que as entradas eram expedições oficiais militares financiadas pelo Estado português. Já os bandeirantes ou as bandeiras eram expedições por civis com financiamento particular, ou seja, do próprio bolso. Só mais um detalhe muito importante. Com a União Ibérica, que foi o momento onde Portugal e Espanha ficaram sob domínio do rei espanhol Filipe II. Com essa união entre as duas nações sob um único rei, o Tratado de Tordesilhas, durante esse período, não vigorou. E essas expedições puderam ultrapassar livremente o Tratado de Tordesilhas, tanto quanto as entradas, quanto os bandeirantes ou as bandeiras. Foi com a União Ibérica que os holandeses conseguiram invadir o Nordeste brasileiro, através das companhias das Índias Ocidentais,
onde trouxeram o governador Maurício de Nassau. Neste contexto da União Ibérica, o Brasil já foi espanhol, ou seja, já pertenceu à Espanha, como também boa parte da região do Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, foi holandês, ou seja, pertenceu à Holanda. É o período chamado Brasil holandês ou Nova Holanda. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!